Beckham. Eu não acredito. David Beckham marca um gol. Beckham, em maio, completa 50 anos, talvez, o jogador de futebol mais estiloso e reconhecido dos anos 90 e 2000. David Beckham. O homem que aterrorizava os goleiros com suas cobranças de falta. O homem que é considerado um verdadeiro ícone de estilo. Sua união com a popular cantora Victoria Adams parece um conto de fadas. Talvez nem mesmo a família real inglesa tenha despertado tanto interesse público quanto a união de David e Victoria. Além disso, de acordo com a Forbes, o ex-jogador de futebol inglês ganhou mais de $1 bilhão. Estima-se que seu patrimônio líquido atual seja de $450 milhões. Beckham marca um gol pelo Manchester United. David Robert Joseph Beckham nasceu em 2 de maio de 1975, em Londres. Ele foi criado em uma família trabalhadora comum. O pai trabalhava instalando cozinhas e a mãe era cabeleireira em um salão perto de casa. David tinha 2 irmãs, Lynn e Joanna. A família morava no subúrbio de Londres, em Leytonstone. As profissões dos pais não rendiam muito dinheiro. Eles não tinham uma vida confortável. Em vez da sua primeira bola de futebol, a futura estrela tinha um novelo feito de meias enroladas. Em casa, o menino era treinado pelo pai, Edward. Aos fins de semana, ele treinava o time infantil Ridgeway Rovers, incluindo o filho. Na época, ninguém previa que David seria uma celebridade nem jogador profissional. Nem mesmo o pai via talento no menino no começo. Mas depois eles começaram a aparecer. Até tarde da noite, o pai ensinava a David a dar efeito na bola, mudando sua trajetória durante o voo. Como sabemos, Edward apostou na coisa certa. David Beckham, ou como ele é frequentemente chamado, Becks, ficou marcado por suas cobranças de falta e passes teleguiado. David é, talvez, o jogador de futebol mais estiloso da história. Ele sempre foi atraído pelo mundo da moda. Quando criança, o garoto queria ser cabeleireiro, como a mãe dele. Talvez o mundo tenha perdido um estilista mundialmente famoso com uma fila de estrelas de Hollywood e modelos esperando por ele. Mas acho que os fãs de futebol não ficaram muito chateados com esse fato. Os pais dele torciam para o Manchester United e costumavam viajar de Londres para assistir aos jogos em casa dos Diabos Vermelhos. Levavam um filho junto e ele acabou pegando deles o amor por esse time. Aos 11 anos, David entrou em campo vestido de mascote do Manchester antes do jogo contra o West Ham. Além do time do pai, David, na adolescência, também jogou pelo Leyton Orient, Norwich City, Tottenham Hotspur e Brimsdown Rovers. E aos 14 anos assinou um contrato escolar com o Manchester United, para a alegria da família. O internato dos Diabos Vermelhos ficava relativamente perto de Londres. Os pais faziam questão de visitar David todo fim de semana. Esse apoio foi fundamental para a carreira dele no futuro. E ele mesmo passou a valorizar a família acima de tudo. Ele e a esposa continuam até hoje com um casamento longo e feliz, no qual tiveram 4 filhos. Beckham treinava com tanta dedicação que surpreendia os treinadores e os colegas das categorias de base. Aos 15 anos, ele foi reconhecido como o melhor jogador jovem. Depois disso, o garoto assinou um contrato profissional juvenil com o Manchester United. E, aos 17 anos, ele estreou no time principal em uma partida contra o Brighton, pela Copa da Liga Inglesa. Na verdade, em 1992, esse jogo pelo time principal foi o único de David. E na temporada de 93 a 94, ele não jogou nenhuma vez pelo time principal. Em 1995, o treinador Alex Ferguson chama o Beckham, então com 19 anos, e pergunta: David, você não gostaria de passar um mês emprestado ao time do Preston? Isso chocou o jovem jogador. Ele tinha certeza de que Sir Alex queria se livrar dele. O que mais deixava David chateado era que seus colegas de idade, Nick Butt e Gary Neville, futuros astros do Manchester United, já jogavam de vez em quando no time principal. Mas Ferguson conversou com ele de novo e disse que contava com David, e que esse empréstimo de um mês seria bom para ele. Foi assim que Beckham acabou indo parar na 4ª divisão da Inglaterra. As condições e a relação com o time aqui eram diferentes. Os próprios jogadores lavavam seus uniformes. A administração não cuidava disso. O treinador não apresentou Beckham ao time. Ele simplesmente disse no primeiro treino que o novo jogador se chamava David e que ele passaria a cobrar escanteios e faltas no lugar dos cobradores habituais. Foi assim, sem rodeios, que ele colocou todo o time diante do fato. Durante esse mês, David ficou amigo dos companheiros. Eles não só se davam bem em campo, mas também passavam tempo juntos fora dele, indo a pubs. No seu primeiro jogo pelo Preston, Becks começou no banco e nem estava muito afim de entrar em campo, vendo de fora a disputa dura entre os jogadores. Parecia que eles não estavam competindo para ver quem fazia mais gols, mas sim quem derrubava mais adversários com carrinhos e desarmes duros.
Mas perto do fim do jogo, Beckham entrou em campo. Ele foi bater um escanteio e marcou um gol direto da cobrança. Uma estreia fantástica. Acho que os fãs sabem a habilidade que um jogador precisa ter para colocar efeito na bola e marcar um gol olímpico direto do escanteio. O próximo jogo de David foi contra o Fulham. Foi marcada uma falta. Beckham marcou um gol direto na cobrança. De novo, a beleza do futebol é quando a bola faz a curva por cima da barreira e entra no gol. Para David, esse chute seria o primeiro gol de falta no futebol profissional. Durante toda a carreira, ele marcaria 65 gols de falta e entraria para o top 5 dos jogadores com mais gols desse tipo na história. Becks não marcou mais gols pelo Preston e voltou para Manchester. Ferguson recusou o pedido dele para ficar mais um mês emprestado. Ao todo, naquela temporada, David disputou 10 partidas pelo Manchester United em diferentes competições e marcou seu primeiro gol na Liga dos Campeões contra o Galatasaray, da Turquia. O jovem jogador logo conquistou a torcida do Manchester United. Na temporada 95-96 avos, David disputou 40 partidas no total, sendo 33 pela Premier League, onde marcou 7 gols. Beckham foi campeão inglês pela primeira vez, além da Copa e Supercopa nacionais. Com os Diabos Vermelhos, ele ainda venceu outros 5 campeonatos e mais uma vez as Copas Nacionais. A temporada seguinte foi marcante para David por 2 acontecimentos. Primeiro, ele foi convocado pela primeira vez para a seleção principal da Inglaterra. Sua partida de estreia foi contra a Moldávia, em setembro de 1996. O segundo acontecimento foi ainda mais decisivo para o seu destino. Algo assim provavelmente só acontece em filmes, onde os roteiristas adoram criar reviravoltas mirabolantes. Então, junto com seu amigo Gary Neville, David estava sentado em frente à televisão na véspera de Natal de 1996. Eles estavam descansando depois do treino da seleção antes do jogo contra a Geórgia. Na TV, estava passando o clipe de uma banda pop muito popular na época, as Spice Girls. 5 garotas bonitas, com vozes incríveis, cantavam uma música bem animada. David apontou para a morena de roupa justa e disse ao Gary que se casaria com ela. O produtor das Spice Girls era apaixonado por futebol e sabia que poderia impulsionar ainda mais o grupo se atraísse os fãs de futebol. Por isso, em 1997, as integrantes da banda posaram para fotos usando camisas dos times da Premier League. E por uma dessas coincidências, Victoria Adams acabou pegando justamente a camisa do David Beckham. O jogador de futebol viu essa foto e decidiu que era o destino mostrando o caminho para ele. Em fevereiro de 1997, em Londres, o Manchester United jogou contra o Chelsea. O produtor levou o grupo para o jogo. David e Victoria Adams, que era justamente aquela morena do clipe, apenas se cumprimentaram e seguiram caminhos diferentes. O início do relacionamento não deu certo por alguns motivos. Primeiro, Victoria não gostava de jogadores de futebol e tinha um certo preconceito contra eles, porque, na opinião dela, todos eram mulherengos. Em segundo lugar, o próprio David ficou tímido quando viu a vocalista do grupo feminino mais popular da história e depois se arrependeu muito disso. David acabou tendo outra chance de se aproximar da garota quando eles se encontraram novamente em um jogo. Dessa vez, ele aproveitou e pediu seu número, que Victoria anotou numa passagem. No dia seguinte, se ligaram e Becks voou a Londres para vê-la. Até hoje, David guarda a passagem como telefone. É tudo maravilhoso. Passaram-se apenas alguns meses desde que Becks viu Victoria pela televisão até eles se conhecerem e terem o primeiro encontro. Da seleção na Copa do Mundo de 1998 na França, esperava-se uma boa campanha, mas o time foi eliminado nas oitavas de final pela Argentina. E a maior decepção daquele jogo foi o jovem Beckham, que caiu na provocação de Diego Simeone e acabou recebendo um cartão vermelho. Após a partida, David voou imediatamente para os Estados Unidos, onde Victoria, grávida, o esperava. O público inglês se voltou contra o jogador. Os torcedores acharam que ele foi expulso de propósito para que o time fosse eliminado mais rápido e o próprio David pudesse se encontrar com a amada. O ano de 1999 foi um dos mais decisivos na vida de Beckham. Ele e Victoria tiveram seu primeiro filho, Brooklyn. Curiosamente, os médicos haviam diagnosticado infertilidade na jovem. Victoria contou isso para David, mas esse fato não incomodava o jogador. Ele a amava demais. O Manchester United se tornou campeão da Inglaterra pela terceira vez em 4 anos e depois venceu a Liga dos Campeões, o torneio de clubes mais prestigiado da Europa. A final contra o Bayern de Munique ainda é considerada uma das mais dramáticas do futebol. O time alemão estava vencendo por 1-0 até os acréscimos do segundo tempo. Faltavam apenas alguns minutos para a vitória, mas tudo mudou com 2 escanteios, nos quais em poucos minutos os Diabos Vermelhos marcaram 2 gols.
Ambos os escanteios foram cobrados por Becks. Na verdade, essa vitória na Liga dos Campeões foi a única na carreira de Beckham, apesar de ele ter jogado muitos anos em grandes clubes europeus. Também no verão de 1999, David se casou com Victoria, e o casamento merece um capítulo à parte. Foi digno de realeza. O casamento aconteceu em Luttrellstown, um castelo irlandês do século XV. Os noivos sentaram em 2 tronos dourados que foram presenteados pelo Tabloid Mirror. Ao todo, havia 250 convidados. O headliner foi Sir Elton John. O papel de padrinho ficou com Gary Neville. O vestido da Victoria custou $100 mil. Na cabeça dela havia uma tiara de ouro de 18 quilates com 231 diamantes. E o próprio Beck estava usando um terno branco de 3 peças. Os gastos com o casamento chegaram a $800 mil, mas foram mais do que compensados. Os recém-casados venderam as fotos do casamento para a revista OK por $1,5 milhão. No final de 1999, David ficou em segundo lugar nas listas da Bola de Ouro da France Football e de melhor jogador do ano da FIFA. Ele perdeu em ambas as categorias apenas para o atacante brasileiro Rivaldo. No ano 2000, pelo contrato com o Manchester United, Beckham recebia 5,4 milhões de euros por ano e estava entre os jogadores mais bem pagos do campeonato inglês. Nesse ano, os mancunianos venceram novamente a Premier League. No verão de 2000, na Eurocopa, a Inglaterra fracassou. Perdeu para Portugal e Romênia, venceu a Alemanha, mas essa vitória não foi suficiente para sair da fase de grupos. Beckham não marcou gols no torneio. Em dezembro, David entrou em campo pela primeira vez como capitão em um amistoso contra a seleção da Itália. Desde então, ele se tornou o capitão principal da seleção, liderando o time com a abraçadeira em mais 57 partidas. Depois disso, o sucesso e a carreira de David só cresceram. Um jogo inesquecível para todos os ingleses foi contra a Grécia. A Inglaterra estava perdendo de 1-2 até os 90 minutos e estava perdendo as chances de se classificar para a Copa do Mundo de 2002. Mas o árbitro marcou uma falta e Becks marcou direto na cobrança. Foi assim que, nos minutos finais, ele classificou a Inglaterra para o Mundial. Nesse ano, ele ficou em segundo lugar entre os melhores jogadores do mundo segundo a FIFA, perdendo apenas para Luís Figo. Em 2002, Becks quebrou o osso do metatarso, mas conseguiu se recuperar tempo para a Copa do Mundo. Todo torcedor russo lembra desse torneio com tristeza. A seleção teve tantas chances de mostrar seu valor e passar por um grupo que nem era tão difícil, mas infelizmente não deu certo. Já os ingleses passaram da fase de grupos com dificuldade. Uma vitória, 2 empates. Marcaram 2 gols na fase de grupos, um de pênalti com David. Nas oitavas, venceram a Dinamarca. Beckham deu 2 assistências, mas nas quartas a Inglaterra perdeu para o campeão Brasil. Em setembro, David e Victoria tiveram um segundo filho, Romeu. Em 2003, a carreira de Beckham mudou radicalmente. Na opinião do técnico do Manchester United, Alex Ferguson, David passou a dedicar menos tempo ao futebol. Festas badaladas e eventos ao lado da esposa Victoria supostamente distraíam o jogador. Por causa disso, ele brigou com o treinador, que no vestiário chutou uma chuteira e acabou cortando a sobrancelha de Beckham. Procuraram um novo time para David e, no verão, por 37,5 milhões de euros, ele foi para o Real Madrid. O clube merengue estava montando um time de estrelas. Lá já jogavam Roberto Carlos, Zinedine Zidane, Luís Figo, Raul, Ronaldo e Casillas. Os chefes do Real queriam ganhar tudo e desenvolver a marca, e o David, estiloso e bom de bola, se encaixava perfeitamente para eles. Na verdade, a Vitória era contra a mudança. A Espanha parecia muito mais sem graça do que a Inglaterra para ela, mas no Real prometeram ao marido um salário de 18,7 milhões de euros por ano, várias vezes maior do que o que ele recebia no Manchester United. Argumentos tão fortes convenceram Vitória a se mudar. Também em agosto de 2003, David assinou um contrato vitalício com a Adidas no valor de 168 milhões de dólares, recebendo imediatamente metade desse valor em mãos. E agora, alguns fatos interessantes sobre David Beckham. Escreve nos comentários quais desses fatos foram novidade para você. O casal Beckham deu o nome de Brooklyn ao seu primogênito porque foi justamente nesse bairro de Nova York que eles souberam que teriam um filho. David tem ornitofobia. Falando de forma simples, ele tem medo de pássaros. David Beckham foi o primeiro inglês a conquistar campeonatos em 4 países: Inglaterra, Espanha, Estados Unidos e França. Beck sofre de TOC, um transtorno em que a pessoa é perseguida por pensamentos obsessivos. Todo ano, novas tatuagens aparecem no corpo de David. Ao todo, são mais de 65. Beckham passou 4 temporadas no Real, mas nesse tempo ganhou apenas 2 troféus.
o Campeonato Espanhol de 2006 a 2007 e a Supercopa da Espanha de 2003. Infelizmente, o time do Real Madrid, que parecia forte no papel, na prática não mostrou nada. Cada um no clube se achava uma estrela. Ninguém queria jogar pelo time. Na Eurocopa de 2004, a Inglaterra foi eliminada por Portugal nas quartas de final e o David não converteu o pênalti após o jogo. Em 2005, David e Victoria tiveram o terceiro filho, Cruz. Beckham também abriu sua própria academia de futebol em Londres, que funcionou por 4 anos. Em 2006, na Copa do Mundo, a Inglaterra novamente foi eliminada por Portugal nas quartas de final e, de novo, nos pênaltis após o jogo. Naquela época, esperava-se muito dos ingleses, mas eles foram superados pelos portugueses liderados pelo jovem Cristiano Ronaldo. Em 2007, Beckham teve um desentendimento com o presidente do Real Madrid e com o treinador principal. Recusou-se a renovar o contrato com o clube e assinou um pré-acordo com o time americano Los Angeles Galaxy. Foi para lá como agente livre. O salário anual era de apenas 3,6 milhões de euros por ano, 5 vezes menos do que no Real. Mas David tinha uma cláusula curiosa. Ele ganhava parte dos lucros do novo clube. Em 5 anos que Beckham passou nos Estados Unidos, ele ganhou 233 milhões de euros. Nesse mesmo ano, os Beckhams compraram uma mansão em Beverly Hills por 18,7 milhões de dólares. Com o Los Angeles Galaxy, David foi campeão local 2 vezes. Em 2008, ele foi incluído no Hall da Fama do futebol inglês. Durante as pausas no campeonato americano, Beckham foi emprestado 2 vezes ao Milan para manter a forma. Aquelas partidas não ficaram marcadas por nada de especial. A Inglaterra ficou de fora da Eurocopa de 2008. Lembra como primeiro perdeu para a Rússia no Luzhniki e depois para a Croácia? Um dos melhores momentos para o futebol nacional. E na Copa do Mundo de 2010, Beckham não jogou por causa de uma lesão, mas foi para lá como assistente do treinador principal. Em 2011, na família Beckham, depois de 3 filhos, finalmente nasce a filha Harper. Em 2012, Fábio Capello, com quem David jogou no Real Madrid 5 anos antes e que em 2010 estava na comissão técnica, não levou o jogador para a Eurocopa. Beckham ainda tinha esperança de participar das Olimpíadas de Verão, que aconteceram em Londres. Lá participou a seleção olímpica da Grã-Bretanha, que foi recriada em 2011. Beckham ajudou muito na sua reconstrução e o público queria vê-lo como treinador principal, mas David recusou o cargo em favor de Stuart Pearce e queria jogar como atleta. No entanto, o Stuart Pearce nem sequer incluiu o jogador na seleção. Essa decisão deixou muita gente furiosa. Entre os indignados estavam o príncipe William, José Mourinho e Paul McCartney. No final de 2012, David não renovou o contrato com o Los Angeles Galaxy e, em janeiro de 2013, transferiu-se para o PSG. Jogou a parte da primavera do campeonato lá, foi campeão francês e, aos 38 anos, encerrou a carreira. Aliás, nesses 6 meses, Beckham recebeu cerca de 4 milhões de euros, mas doou todo o dinheiro para a caridade. No total, durante a carreira como jogador, David, sem contar os bônus, ganhou cerca de 120 milhões de euros. Depois de se aposentar, Beckham não ficou parado. Ele fundou sua própria empresa, a DB Ventures. No negócio entraram a marca de whisky High Club e a marca de relógios Tudor. O contrato com o Los Angeles Galaxy incluía não só uma parte dos lucros do próprio clube, mas também a possibilidade de comprar uma franquia da liga por um preço reduzido. Em 2014, Beckham pagou 25 milhões de dólares para a liga e criou seu próprio time de futebol, o Inter Miami, que jogou sua primeira partida em 2020 e, em 2023, recebeu um dos melhores jogadores de todos os tempos, Lionel Messi. Beckham sabe não só ganhar dinheiro, mas também gastar. Por exemplo, em 2014 ele comprou de presente de aniversário para sua filha de 3 anos uma pintura chamada Filhinha do Papai, cujo valor estimado é de cerca de $1 milhão. Estamos em 2015. Beckham se torna coproprietário da empresa Seven Global LLP. Ela controla marcas globais como Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, além da marca Beckham. Sob essa marca são lançados relógios, perfumes, calçados e roupa. Em 2018, Beckham vendeu sua mansão em Beverly Hills por 33 milhões de dólares.
Nesse ano, o ex-jogador de futebol ganhou 65 milhões de dólares com todas as suas marcas. Naquele momento, o patrimônio total da família era de cerca de 735 milhões de dólares, incluindo o negócio da Vitória. Um ano depois, David lançou a produtora de mídia Label Studio 99, que trabalha com programas de TV e documentários. Depois de alguns anos, Beckham vai vender 55% das ações da DB Ventures por 269 milhões de dólares. Uma das últimas aquisições dos Beckham foi uma mansão à beira-mar em Miami Beach. O valor da transação foi de 80 milhões de dólares. Beggs já está prestes a completar 50 anos, mas como vocês podem ver, ele não para no que conquistou. Continua trabalhando e aproveitando a vida. O garoto que teve uma bola feita de meias como seu primeiro bola se tornou um dos atletas mais reconhecidos e ricos do mundo.